Espero que sim. Então vou tentar explicar o que está escrito no perfil de uma maneira bem sintetizada, assim, para não encher muito o saco. Essa é uma história que enche muito o saco. Essa é uma história de uma quadrilha que se instalou em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na área de telecomunicações. Eu tinha uma empresa que trabalhava na área de telecomunicações chamada Eletroengenharia. Na época nós tínhamos em torno de 68% do mercado e algumas pessoas vieram de Canoas, mais especificamente Santana, e instalou uma empresa em Santa Maria chamada Santana Construções Elétricas, Santana Telefonia. Quando ele chegou em Santa Maria, a primeira coisa que ele fez foi entrar em contato direto com a chefia de projetos, porque o dinheiro público só é desviado através de obras públicas. Não tem outra maneira de roubar dinheiro público a não ser fazendo obras do setor público. O senhor Ari Ricaldi da Silveira, na época um economista, que na minha opinião está errado, um chefe de uma seção de projetos de engenharia jamais pode aprovar projetos de engenharia feitos por engenheiros sendo economista. Aí já está o primeiro grande furo. Ok? Logo após as eleições do PMDB, essas coisas assim, foi empossado um rapaz chamado Jefferson Kreitzik da Fonseca, filho da minha professora do primário, Solange Kreitzik da Fonseca. Eu acreditava esse cara ser um cara capaz, um rapaz bem capaz. Mas quando eu caí em mim, desde o guarda da CRT até o superintendente da CRT estavam sendo comprados por certas empreiteiras. Essas empreiteiras formaram uma espécie de cartel. Esse cartel englobou a região oeste de Santa Maria, a região noroeste, a região de Santo Ângelo, e a região norte, a região de Passo Fundo. O cartel funcionava distribuindo as obras que vinham da diretoria da CRT diretamente para as comissões permanentes de licitação. Essas comissões, no momento que chegavam esse pacote de obras, ligavam para os coordenadores do cartel, obviamente para garantir o seu 14º e 15º salário, ok? E só participavam das licitações, só sentavam na mesa das licitações as empresas que tinham o aval de cada coordenador do esquema. Ou seja, se a sua empresa não fosse parte da gangue ou parte da quadrilha, esquece, nem convidado você era. E se você fosse convidado, você seria impugnado. Se você não fosse impugnado, no decorrer da obra, a fiscalização da CRT iria inviabilizar a sua obra. Porque a relação custo-benefício no setor privado, ela tem que ser obedecida. Existe um custo para fazer a obra e existe um tempo para fazer a obra. Tudo bem. Essas licitações foram em torno de 170 licitações, que abrangeram em torno de 222 municípios, 2/3 do interior do estado, grande, e um superfaturamento de 120%. Quando eu me dei conta da monstruosidade dessa coisa, eu procurei esse rapaz chamado Jefferson Kreitzik da Fonseca, que na época era o superintendente geral da CRT na região oeste. Foi estranha a atitude dele, porque ele não tomou nenhuma providência, a não ser trazer 3 pessoas da diretoria para ficar 3 meses em Santa Maria ganhando diária com o dinheiro de vocês, e para comprovarem que as minhas denúncias, as minhas reclamações não tinham fundamento. Após isso, eu tive que consultar um promotor. O promotor se chamava João Marcos Adé de Castro. E ele me disse o seguinte: para meter a mão com esse tipo de organização, o judiciário só leva adiante se houver materialidade do crime, ou seja, se houverem provas. Porque um crime só é perfeito sem provas e sem testemunha. Testemunha já tinha, que era eu, faltavam as provas. Em função disso, eu tive que me reciclar a nível jurídico para saber como obter essas provas, para não incorrer em nenhum erro jurídico que pudesse ocasionar uma nulidade processual a nível de recurso. A coisa era um pouco complexa.
Diante disso, eu comecei a fazer uma investigação particular, me custou muito caro. Eu tive que parar de trabalhar, os meus projetos já não eram mais aceitos. Praticamente toda a CRT estava contra mim, porque eu tinha descoberto o 14º e o 15º deles. Todos, desde o guarda ao superintendente, ganhavam o 14º e 15º salário, pago em cash, nas vésperas do Natal, dentro de uma cesta de Natal. Mas isso não vem ao caso. Certo dia eu estava em Porto Alegre, na casa da minha irmã, e eu resolvi gravar as minhas conversas telefônicas. Era uma tentativa que eu tinha para obter essas provas. Numa dessas ligações, a primeira que eu fiz foi para Santo Ângelo, com o empresário Paulo Adalberto Fux da Veiga. E perguntei para ele, me fiz interessado, logicamente dei outro nome, me fiz interessado, que eu tinha uma empresa em Estrela chamada Quitel, em participar, e não gostaria de queimar preço, como é que estava funcionando. E ele me explicou que as obras eram divididas, eram superfaturadas em mais de 100%, não ia ter problema nenhum. E me deu o telefone de outras pessoas que faziam parte e eram encarregadas do golpe. Quando eu perguntei se dentro da CRT o pessoal sabia, ele me disse só o seguinte: as nossas empresas têm filial dentro da CRT. Eu não acreditei naquilo no primeiro momento. Mas ligando para essas pessoas no decorrer do tempo, eu adquiri em torno de 2 horas e meia de gravação. Depois dessas gravações, eu fui na Procuradoria do Estado e apresentei essas gravações e eles protocolaram a minha denúncia. Após isso, retornando a Santa Maria, fui na Curadoria de Defesa Comunitária e apresentei o mesmo material. Após em torno de 2 anos, o Ministério Público concluiu exatamente o contrário que a auditoria da CRT concluiu. Que exatamente o que eu disse no depoimento inicial no Ministério Público, na Casa de Cidadania em Porto Alegre, é que 170 licitações foram fraudadas. Para vocês terem uma ideia, qualquer obra de engenharia hoje, ela é vinculada ao CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. É necessário para começar qualquer obra um documento chamado ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. 32% dessas obras não foi emitido ART. 23% dessas obras não foram concluídas. 12% dessas obras não foram nem iniciadas. 100% dessas obras foram pagas. Eu calculei em torno de mais ou menos 3, 4 milhões de reais. Foi o dinheiro que foi pelo ralo, entendeu? Bom, diante disso eu estava sozinho. Eu tive que fazer tudo isso sozinho. Mas acho que valeu a pena, pessoal. Acho que valeu a pena. Me custou minha vida, valeu a pena, tive que mudar tudo. Na verdade mudei de país mais por uma questão pessoal, para esfriar as guampas, como se chama, né? Mas agora as guampas já estão frias, já está na hora de eu voltar. E graças ao judiciário, graças a Deus, graças ao judiciário, a promotoria fez um trabalho exemplar, os parabéns para eles. O judiciário está fazendo um trabalho exemplar, eu acredito que a punição vai ser exemplar também. Vou manter atualizado no meu perfil. E eu espero que... estava esquecendo que a minha participação também foi exemplar. Eu dei o meu máximo, eu tive que quebrar alguns limites e reformular alguns conceitos. E esse pessoal agora vai pagar pelo que fez. Entendeu? Acredito que na parte de improbidade administrativa vão ser penhorados alguns bens. E na parte criminal, que envolve mais a parte de empresários, vai ser tratado de maneira bem rígida isso. Porque houve um crime. E se houve um crime, existe uma pena. E essa pena tem que ser cumprida. Espero melhor das pessoas. Te prepara para o pior das pessoas. E te contenta com o que as pessoas vão poder te dar. Essa foi a lição que eu tomei. Agora a lição desses bonecos, aí é com eles. Na verdade eu não gostaria de estar no lugar deles. É isso aí, pessoal. Se deu para entender, deu. Se não deu para entender, fica para a próxima.
Grande abraço, Brasil!